Eu sou Mônica Calazans, sou enfermeira. Eu tive a responsabilidade de receber a primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil. E hoje seguimos na linha de frente em combate a um vírus, né? Mas existe grandes desafios na nossa saúde coletiva. E hoje o meu primeiro convidado, porque esse é meu primeiro podcast de muitos, o meu primeiro convidado nada mais é do que o meu querido Dr. Jean, médico infectologista, ex-secretário de Saúde de São Paulo, e eu tenho um grande prazer de receber Dr. Jean. Mônica, prazer estar aqui. O seu pedido não é simplesmente um chamamento, é uma ordem. E estar com você é um privilégio, você pode Muito, ter certeza. muito obrigada, Dr. Jean. Então vamos começar o nosso podcast, nossos... Vamos lá, Vamos vamos lá. lá. Bom, ex-secretário da Saúde de São Paulo, professor universitário. Quem é Dr. Jean? Doutor G é um médico, pai, marido, avô. E hoje uma figura, um gestor público, técnico, num cargo político, né? Tanto na época da Covid, quando nós tínhamos que dar resposta frente à pior crise sanitária da nossa geração e dos últimos anos, e hoje, especialmente estando numa secretaria municipal de São Bernardo do Campo, em que nós temos aí 850 mil pessoas e que acolher essas pessoas é algo extremamente importante e necessário. Tá. Dr. Jean, olhando para trás, qual foi o maior erro e acerto na questão do Covid-19? Olha, você sabe que eu não vou ter nenhuma empáfia de dizer que nós não erramos, porque nós não erramos. Ah, todas as coisas que foram feitas, elas foram muito bem pensadas, muito avaliadas do ponto de vista técnico, científico, no impacto em salvar vidas. Claramente isso. É óbvio que quando você vai preservar vidas, certas coisas deixam de fazer parte do escopo. Entre elas, as comemorações, as situações em que as pessoas acabavam se aglomerando. Isso estava tanto em eventos sociais, em frequentar restaurantes, shoppings. E aí surge, logicamente, uma nova condição que se perpetuou desde então, que são as compras online, que é o Verdade. e-commerce, que são os fast foods, que são feitos tanto em que você hoje passa para buscar e não sai do teu carro, como ao mesmo tempo liga dentro da tua casa mesmo e faz o chamado. E as pessoas, elas foram entendendo isso. Então, eu não tenho dúvida que isso fez parte de um crescimento, foi ruim num determinado momento, mas hoje nós vivemos, e a verdade é, como se nada tivesse acontecido. Verdade. E as pessoas, quando falam assim, vocês vão falar de novo de pandemia? Esquece. Não tem como esquecer, Então, né? é óbvio que é muito fácil a gente dizer não esquece, principalmente quando as pessoas não tiveram perdas nas suas famílias, Sim. de pais, de mães, de irmãos, de amigos. Então, não dá para esquecer. Mas dá para entender que ali foi um marco, tanto de proteção à vida, quanto de modificação de hábitos, modificação de um estilo de vida. Hoje tem muita gente fazendo home office ainda, Ai, né? verdade. E hoje, se sai de um emprego, a primeira coisa, não, mas eu tenho que todos os dias vir presencial, porque já se acostumou a isso. Acostumaram com Então, essa nós. rotina. E as empresas descobriram que é mais barato ele ficar em casa, porque ele pode desalojar algumas lajes corporativas. Ele fala: para que eu preciso gastar uma fortuna se ele pode ficar em casa? E estar em casa, por outro lado, também demanda uma outra condição. Então, tudo isso mudou a nossa vida. Então, quando você Mudou me a rotina. pergunta, errou? Não erramos, fizemos o melhor. E acertos foram muitos. E só não pudemos acertar mais porque nós tivemos fatores impeditivos alheios à nossa vontade. Nós tivemos muitas questões políticas dentro da discussão do vacinar, dos cuidados em relação
ao uso ou não de máscaras, e tudo isso, e não é só de questões ligadas a políticos, isso fique claro, mas de pessoas que se aproveitavam e diziam, não, não precisa. Nós vimos pessoas que eram absolutamente apartidárias e que tomavam a linha de não vacinar, de continuar transgredindo as normativas de não se ter o autocuidado, por exemplo, com o uso de máscaras. Então, infelizmente, isso não era uma prerrogativa de um agente político, mas de pessoas que, infelizmente, se viram cerceados nesse direito de ir e vir, que era uma forma de garantir a proteção às pessoas. Muito bem, doutor Jean. E assim, nós vimos que o SUS teve um papel de grande importância, né, nessa crise sanitária que vivemos. Que o senhor acha que precisa ser fortalecido nessa questão do SUS? Não tenho dúvida que o SUS mostrou o seu papel. E ele mostrou na sua plenitude, desde da vacina, que é a vacina do SUS, como do acolhimento das pessoas, seja nas unidades de saúde, seja nas tendas que foram estabelecidas. Isso foi a diferença entre viver ou não. São Paulo teve uma resposta muito eficaz, muito validada por todos os protocolos de assistência à saúde, nacionais e internacionais, seguindo a Organização Mundial de Saúde, e isso fez com que nós tenhamos conseguido muitos avanços. É claro que, de novo, houve uma coisa chamada investimento. O SUS recebeu dinheiro, e muito dinheiro. Recebeu dinheiro direto vindo especialmente do governo federal, do próprio governo estadual, fazendo com que os municípios pudessem dar atenção lá na ponta, porque é o município que acolhe as pessoas. E, por outro lado, nós entendemos que sem investimento o SUS não teria como entregar. E essa lição foi muito importante, porque várias mudanças foram estabelecidas, a criação de tabelas específicas para o SUS em algumas regiões do país, fazendo com que o investimento na saúde, o financiamento na saúde fosse ainda maior. Mas é claro, ele está distante daquilo que se necessita, até porque a saúde, ela demanda muito. A gente, por exemplo, nunca fala na saúde, vamos acabar com filas. Porque quando Não você tem. acabou de falar, olha, acabou a fila, já tem mais Tem uma, 10 ali. tem formado. Então, a questão é que nós não podemos deixar aquelas filas pecaminosas de meses ou anos aguardando exames, cirurgias ou consultas com especialistas. E hoje, a tripartite, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal cada vez mais próximo no sentido de ter esse financiamento, de fazer investimento em saúde, de garantir desde a assistência primária até a alta e altíssima complexidade, como transplantes e cirurgias cardíacas, por exemplo. Então, eu acho que foi uma grande lição e nós estamos ainda nos adaptando a esse SUS que precisa de mais recursos. E é isso que a toada vai tender a caminhar no sentido de ter maior investimento e garantir que nós tenhamos a equidade, todos sejam atendidos da mesma Mesma maneira. forma. Não adianta eu ter uma cirurgia maravilhosa num hospital privado que tenha menor efeito colateral. Por exemplo, quando a gente fala de cirurgia robótica, a gente fala que é uma cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, ela é invasiva, mas ela tem a possibilidade de garantir menor destruição de estruturas, portanto, o pós-operatório É é melhor, melhor. sem riscos de outros danos. E hoje ela já está incorporada ao SUS em muitos centros. Então, cada vez mais nós estamos chegando nessa equiparação, nessa equidade. Falta muito, mas é importante que a gente entenda que o SUS é muito importante porque algumas regiões do país dependem 100% do Do SUS. SUS. Outras bem próximas, e a minha realidade em São Bernardo do Campo é essa, onde eu sou gestor municipal da saúde, nós temos aí quase
60% da população atendida pelo SUS, só que quando nós vamos olhar algumas regiões, é 100%. Então, nós precisamos melhorar cada vez mais o SUS para atender exatamente essas pessoas, que são pessoas mais simples, mais humildes e que são as que mais Mais preciso. dependem. Eu acho que durante muitos anos o SUS foi esquecido. Os hospitais foram sucateados, as entidades tiveram baixo investimento. E isso passou a ser algo bem diferente, e a Covid ela ajudou muito a renovação de todo o parque tecnológico, de tomografias, de ressonâncias, de cirurgia robótica. Hoje o investimento do governo federal tem sido algo muito significativo, ajudando sobremaneira a gente poder ter mais investimentos. E dessa maneira, e mesmo o governo do estado de São Paulo, agora com a tabela SUS paulista, ela que deixou de ser só para os filantrópicos, ou seja, para Santas Casas, e atendendo e acolhendo os hospitais municipais. Então, eu acho que isso tudo faz com que a gente melhore as estruturas das nossas instalações, renove o parque tecnológico com muito mais agilidade e, ao mesmo tempo, ajude, através exatamente das questões tecnológicas, acabar com aquela coisa que nós tínhamos, por exemplo, agendamento. Eu preciso ir agendar na minha unidade básica de saúde uma consulta. Não, esse agendamento ele é rápido, ele tem que ser rápido, ele tem que ser célere, ele tem que ser na palma da mão. Tem que ser efetivo, né? Efetivo, mas ele tem que ser na palma da mão. Como? Com Aplicativo. aplicativos. Quer dizer, isso está claro. Não adianta, isso não é inventar a roda. Isso já está aí há vários anos e tem que ser incorporado nas políticas públicas de assistência e conforto, porque isso também faz parte do SUS, na Verdade. equidade e a universalidade do SUS. A vacinação salvou milhões de pessoas, isso é fato. Por que o senhor acha que ainda existe uma certa resistência nessa questão de vacina? Mas sempre existiu. É óbvio que naquela época que nós tínhamos um governo que era um governo militar, ai de você se não fosse tomar vacina. À medida que o governo deixou de ser militar, as pessoas passaram a ter a sua opinião própria. E nós já tínhamos movimentos anti-vacina aqui no Brasil. Estados Unidos e Europa nem se fale, né? Tanto é que nos Estados Unidos existe ainda uma polícia sanitária, não só para aqueles indivíduos tomarem medicamentos, deixarem, por exemplo, para tuberculose, a polícia vai lá e fala, ó, doutora Mônica, a senhora tem que tomar o remédio, vai lá que eu estou olhando. Bem isso. Ou não vai vacinar, eles vão até em casa, a casa das pessoas, desde que isso coloque as pessoas em risco de saúde. Então, sempre existiu. No Brasil, da mesma forma. Isso antes da Covid. Quando chegou a Covid e nós tivemos essa discussão, quem vai vacinar, como vai vacinar, vacina, toda essa discussão que não tinha cunho técnico científico, mas, pior, alguns médicos se apresentavam na televisão, diziam, né, vacina causa isso, causa aquilo, quer dizer, médicos. E isso, lógico, acabou impactando de uma forma muito substancial o fato desses grupos se sentirem fortalecidos. Então, nós passamos a ter acentuação desse complexo não vacinal. Por outro lado, nós também erramos. Por quê? Porque a gente continuava de bracinho cruzado num postinho de saúde, esperando o pessoal E vir lá, vacinar. E você olhava, ninguém veio, vamos fechar. E esse é um problema, porque um posto que funciona das 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta-feira, como que vai chegar na população? Na população que trabalha. Como você vai levar teu filho para vacinar? Se ele está na creche e você deixa ele na creche quando você vai trabalhar e volta para casa com ele depois que você saiu do teu trabalho. Então fica difícil. Então nós temos que entender que a vacina tem cada vez mais a possibilidade de estar próximo das pessoas. Ela tem que estar no braço das pessoas. A gente sempre usou esse termo que vacina boa é vacina no braço, não nos estoques.
E hoje a gente tem programas de saúde na escola, que são programas Sim, muito legais, que os familiares se sentem muito felizes quando existe a possibilidade dessas crianças serem vacinadas. Isso é uma proximidade, é uma ajuda, é um apoio. Em São Bernardo, a gente criou o Vacimóvel, que é uma ambulância transformada numa unidade de vacinação que percorre escolas e várias regiões do município vacinando, atualizando. Isso aconteceu na gripe, na dengue no ano passado, e na dengue no ano passado aconteceu de uma forma muito legal. Porque a gente falava assim, como que a gente vai chamar as crianças de 10 a 14 anos para tomarem a a vacina? Vamos vacina. colocar na rede social? Vamos colocar nos jornais, vamos colocar nos rádios, vamos colocar em tudo. E aí se percebeu que mesmo fazendo isso as pessoas não vinham. Eu falei, vamos fazer uma coisa, eu vou gravar uma fala. E essa fala eu quero que esteja num carrinho de som que passeie pelas regiões que vão ter os postos de vacinação. Ele falou, não, mas não pode, as secretarias de administração não permitem isso. Eu falei, olha, vamos fazer um combinado, eles vão checar o outro lado, outras regiões. Ali é a nossa região Sim. que a gente precisa fazer com que essas pessoas tomem a vacina. E aí eu gravei. Vacinas, vacinas, vacinas. Vacinas que protegem, vacinas que Essa não voz. é? E o que que era isso? Era bem a coisa da pamonhas, Isso que eu ia falar pamonhas, agora. pamonhas, vacina da dengue, vacina que protege. Procure o nosso posto de saúde, vacinas, 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 vacinas. vacinas. E aí, num dia, a gente vacinou 600 crianças. Aí, Isso foi um grande case de sucesso, né? Quer dizer, isso mostra que a gente tem que ser disruptivo, a gente tem que levar isso lá na ponta para essas crianças serem protegidas, para esses pais, avós, todo mundo. A gente tem vacina para todas as faixas etárias, então, e de uma forma gratuita, que é mais que eu acho que é importante, isso né? importante. Quando a gente fala da universalidade, da equidade, desse Verdade. aspecto democrático que o SUS tem, é É isso. isso. Então, ou a gente para e sai de trás do balcão e vai ao encontro das pessoas, porque hoje a vida também mudou. Ela não é aquela vida da dona de casa. Ela é a vida das mulheres que são importantes no trabalho, na mão de obra, não só para garantir o sustento da sua casa, ajudando e colaborando com o companheiro, mas muitas vezes são mulheres solos, Sim. que não dá. Então, ou você tem essa percepção de mudança de paradigma, ou você não vai conseguir vacinar ninguém. Assim, pensando no que passamos, o senhor acha que estamos preparados para uma outra pandemia? Eu acho que, primeiro, que nós temos muito mais informação rápida, e eu acho que essa foi a grande diferença. Nós temos laboratórios melhor preparados. Isso, a gente teve um exemplo muito grande do que aconteceu na Covid, e ainda na minha gestão a gente teve o monkeypox, que é a varíola dos macacos, Isso. e que a gente precisava fazer um diagnóstico rápido. Para se ter uma ideia, qual era o diagnóstico? É o seguinte: nós já ouvíamos que tinham casos de monkeypox, sabíamos quem era o público e de onde vinham, Sim. então já tínhamos informação. Os pacientes que eram detectados eram simplesmente colocados em isolamento e a família em quarentena. Então a gente já sabia rapidamente É, como se como se movimentar. movimentar. E aí tinha a questão de fazer o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, que era descobrir se aquele indivíduo, se aquela lesão daquele indivíduo era ou não relacionada ao monkeypox. Quanto tempo a gente demorou para fazer um PCR para COVID no início? Praticamente 15 15 dias. dias, E aí o que verdade. aconteceu? A gente já desenvolveu de uma forma tão rápida que de um dia para outro eu já tinha o diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico saía em 2, 3 horas, mas ele chegava para as equipes médicas muitas vezes com delay de um dia. Quer dizer, muito mais Muito mais rápido, muito rápido mais do que o célere, Covid. e que você tinha a chance de tirar essas pessoas de isolamento, tanto aquelas que estavam em quarentena quanto quem estava em isolamento. Então isso mostrou
claramente que a gente foi se adaptando muito rápido para fazer o diagnóstico. E hoje a informação ela é muito rápida, porque nós temos todas as linhas de comunicação, alguma coisa nova Efetivas, né? acontece ali, seja por rede social ou redes oficiais, que são dadas pela Sim, própria OMS. Isso faz com que a gente tenha uma condição diferente. Mas nós precisamos ser ainda muito mais autônomos. Nós precisamos poder produzir mais vacinas, e é isso que o Butantan hoje tem feito. Vai aumentar o seu pátio fabril, vai ter outras fábricas, um governo federal fazendo, através do PAC, um implemento de quase R$ 1 bilhão. Quer dizer, vamos fazer mais vacinas dentro aqui de casa, outras vacinas, e nos tornando autossuficientes. Mas nós também temos que ter outros pátios tecnológicos, ou melhor, fabris de fábricas de produção de materiais, de medicamentos. Então, esse estímulo deve acontecer. E quando a gente fala de materiais, a gente está falando de luva, gorro, máscara. Lembra? A gente precisou tudo, não tinha nossa, aqui. não Aí foi tinha. surgindo. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem ainda que avançar muito, mas esse é um momento muito positivo para isso. E fala para mim, doutor, você acha que o Brasil reconheceu devidamente os profissionais da saúde? Eu acho que assim, naquele momento, sim. Naquele momento, sim. Mas daí a vida volta ao normal e Né? tá tudo Tá tudo bem, bem. todo mundo E aí as esquece. pessoas ficam no banco esperando 1 hora, 1 hora e meia, e ninguém se levanta para brigar com a gerente ou com o caixa que está demorando, né? Mas em contrapartida, vai demorar 15 minutos para atender numa UPA ou numa UBS. As pessoas já saem estapeando, a ponto que na semana agora, o nosso prefeito Marcelo Lima, lá em São Bernardo, ele instituiu uma lei que foi aprovada, sancionada por ele, mas aprovada pela Câmara dos Vereadores, que considera crime passível tanto de multa e reclusão aqueles que agredirem um profissional da saúde no curso da sua atividade. As pessoas simplesmente entravam nas UPAs, e a gente teve vários casos de médicos, médicas agredidas, de enfermeiros agredidos, e nós tivemos há 3 semanas um grupo de familiares que espancou alguns profissionais da saúde dentro de uma Por unidade. qual motivo, O doutor? motivo é torpe, porque simplesmente eles não conseguiram passar com uma cadeira de rodas numa porta que realmente tinha Uma tava dificuldade? dificuldade, até porque a cadeira de rodas que foi colocada era para um paciente obeso, não para aquela paciente, e que demoraram para abrir aquela porta e que falaram: olha, faz o favor, você tem como tirar o teu carro para essa cadeira dar ré? Não, é o carro, não vou tirar, a porta que tem que abrir. Enfim, aquelas bobagens desnecessárias. Desnecessárias. Um deles estava alcoolizado, e aí, como diria no termo fino francês, o pau comeu. Né? Só que é o seguinte: ele vai comer na casa dele, porque ali a gente está para trabalhar, para atender as pessoas que Sim. precisam. Né? E o respeito, ele pauta a relação das pessoas. É o respeito. Você pode não gostar de mim, mas você me Claro, você está respeita. respeitando. Você tem que respeitar o meu trabalho, da forma, das nossas dificuldades e de tudo que a gente tem. A gente está fazendo e dando o melhor. Então, essa postura do prefeito foi algo extremamente importante, porque mostrou o respeito que ele teve e tem com as nossas entidades. E o prefeito, ele já mostrou para que ele veio. Ele já veio trazendo uma coisa que foi muito bacana, que é uma discussão que já vem há 8 anos. Os funcionários da saúde dos 3 municípios, Santo André, São Bernardo e São Caetano, não recebem dissídio. E ele tomou esse papel já na pré-campanha para dar a possibilidade que essa pauta fosse discutida. Ainda está em mesa de negociação por várias vezes, são mais de 3 reuniões com 17 sindicatos na mesa para garantir que esse acerto possa ser estabelecido. Infelizmente, são quase 80 milhões que ficaram pendentes, e o governo precisa pagar, mas não tem caixa para pagar de uma forma tão rápida. Então, a discussão agora é
Como? Em quantas parcelas? Inicialmente tinha sido 36, chegamos no acordo de 28, eh, enfim, e a gente vem com um novo dissídio agora em maio. Então, por isso essa negociação, Essa para não impactar necessidade, né? um caixa que já está bastante comprometido. É, relembrando aquele momento, né? Dia 17 de janeiro de 2021, que eu fui lá, tomei a vacina. O que o senhor lembra daquele dia? Bom, eu vou dizer o que eu lembro e eu quero que. Daí eu vou te fazer a pergunta, né? Aliás, eu vou fazer a pergunta primeiro. O que você lembra daquele dia? Como que você se sentiu naquele dia? Eu senti esperança, né? E o que eu lembro daquele dia? Que após chamarem o meu nome, eu percorrer um corredor onde nas laterais era muito jornalista, repórter tirando foto. E aí, quando eu virei à direita, eu dei de cara com o governador, né, com o João Dória, e eu comecei a chorar, mas eu chorava de verdade, né? Porque eu estava emocionada e eu estava entendendo que aquele momento era o momento Histórico, dos né? brasileiros, né? Eu acho que ali eu estava representando a esperança dos brasileiros, né? Então foi esperança que eu senti naquele momento. Eu acho que todo mundo teve essa sensação de esperança. Eu acho que a palavra é essa, onde eu ouvia e via as pessoas, e as pessoas choravam de esperança. Era uma sensação, agora as coisas mudaram. E só quem viveu aquele momento, quem assistiu pela televisão, nós que estávamos ali presentes, era uma coisa, agora vai! E era uma vontade de vacinar, era uma coisa maluca. E eu, como profissional da saúde, eu poderia ter me aproveitado. Eu falei, não, não posso. Mas eu falava, puxa vida, eu queria dar a oportunidade para minha esposa, que aliás está aqui me assistindo, para que ela fosse antes do que eu vacinada, para que ela fosse protegida. Então era uma coisa maravilhosa, que eu acho que isso foi extremamente impactante. E a Mônica Calazans, o governador João Dória, ele sempre dizia que ela representava a brasilidade, né? A mulher negra, enfermeira, né? Trabalhadora. Então, isso mostrava o que é a gente, gente da gente, que trabalha, que luta, que cuida do outro e muitas vezes esquece de cuidar até de casa, Sim, né? Porque, e principalmente a gente na pandemia, que foi isso, a gente saía e abandonava. Quantos de nós moraram nos carros, né? Para não é, voltar para as casas com os filhos pequenos, com pais e mães idosos. Então, eu acho que foi algo muito, muito marcante e você, para mim, tem essa simbologia. Por várias ocasiões, quando eu te convidei para eventos, seja por homenagens que eu recebia, seja quando eu assumi, eu sempre te chamava de esperança, né? pedi até Porque para ir de eu verde, falava, né? venha de verde, porque você representa a esperança, né? E a gente brincava e falava assim: olha que coincidência, ela veio de verde. Mas é isso, eu acho que essa esperança que a gente não pode perder, que a gente tem que lutar. E eu fico muito feliz de você estar fazendo um podcast teu, de mostrar a tua cara, mostrar quem você é, que você não é só a Obrigada. mulher da vacina, né? Porque, quem que é a Mônica? A primeira brasileira, mulher negra, enfermeira que tomou vacina. E acabou aí? Não. Tem muito mais de Mônica Calazans, né? Até porque se tivesse ficado só aí, Tinha o graça, né? podcast não aconteceria, eu não estaria aqui. Então, quem conhece Mônica Calazans sabe que tem muito mais história, muito mais luta, muito mais mulher guerreira. E eu acho que somos nós, né, que somos do SUS. Eu me formei e fui trabalhar no SUS. Minha residência é no SUS, a minha pós-graduação é no SUS, fiz mestrado no SUS, tenho 30 e tantos anos de Emílio Ribas, então, e trabalhando com quem, né, no Emílio Ribas? Com aquela população que é absolutamente abandonada, que são travestis,
mulheres e homens que são trabalhadores do sexo, que são usuários de drogas, presidiários, ex-detentos, e assim vai. Tudo aquilo que ninguém quer, mas a gente acolhe essas pessoas com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo respeito do que a gente atende essas pessoas em outros hospitais que nós trabalhamos. Voltando um pouquinho para o SUS é até criticado, né? Mas ele é uma referência mundial. Qual a maior virtude do sistema? Eu acho que assim, dá a possibilidade de todos serem muito bem atendidos, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente tem problemas, puxa vida, demora em algumas condições, principalmente um grande problema acabam sendo as cirurgias ortopédicas, principalmente para colocação de prótese e órtese, por todo uma questão do procedimento em si. Então, por exemplo, a gente vê e viu muito essa história de um indivíduo de 28 anos, um rapaz de 28 anos, motoboy, sofreu um acidente, precisou colocar uma prótese, que a gente chama de uma órtese, para retificar aquele osso fraturado. E aí ele conseguiu, depois de um ano, ele em casa, sem nenhuma assistência econômica, Financeira. financeira, porque ele dependia do trabalho dele. E aí ele vai para o procedimento cirúrgico. É anestesiado, está na sala de cirurgia, o cirurgião vem e fala, mas peraí, esse material não é o melhor para ele nessa condição. Moral da história, ele sai e aí espera mais meses para um novo procedimento. Você imagina o que significa isso? Então, realmente é um dos maiores gargalos, acaba sendo literalmente isso. Mas a virtude é de você ter absolutamente tudo ali, né? Então, cirurgias cardíacas pediátricas, transplantes cardíacos, sejam em crianças, sejam em adultos, sejam as hemodiálises, hoje programas que são feitos pelo Ministério, que são programas, agora tem especialista, não só por financiamentos a maior para os municípios, mas ao mesmo tempo a possibilidade de você estimular, inclusive, a residência médica ali para terem mais especialistas naquelas demandas que são ruins para você. Então, por exemplo, neuropediatra, que a gente demorava anos para colocar, e quando a gente fez as nossas caravanas para poder pegar esses especialistas, era uma dureza até arranjar esses especialistas. Hoje você já tem a possibilidade de ter no teu orçamento recursos a maior que são incentivadores para você trazer esses profissionais para o teu meio. Então, eu acho que o SUS ele tem uma vastidão de possibilidades para que a gente realmente possa e consiga fazer mais e muito mais dentro daquilo que nós já temos, né? Que a gente precisa crescer e fazer outras coisas. Na sua opinião, o financiamento do SUS, ele é eficiente? Então, ele ficou defasado por mais de 20 anos. Por isso que esses incrementos de valores SUS começaram por alguns estados, o estado de São Paulo foi um deles. A gente começou na nossa gestão pagar praticamente o dobro da tabela SUS. Agora com o governador Tarcísio de Freitas, a tabela SUS paulista, que foi só para os filantrópicos e se expandiu para os municipais, a gente começa a receber isso a partir do dia 1º de março. Então, tudo isso é uma forma de melhorar. Só que o governo federal também está tendo essa métrica para outras regiões do país. Então, eu acho que nós vamos precisar de muito dinheiro. E como eu disse, a saúde ela não para. Não. E as pessoas estão doentes. E tem pressa, né? Não, e elas têm que ser atendidas. Mas eu não tenho dúvida que, ao longo da jornada da saúde, se errou em alguns pontos. Hoje, nos últimos anos, tem se feito um programa muito bom, que é o Programa da Saúde da Família e Comunidade. Isso é algo que vai fazer com que as pessoas sejam abordadas lá na sua casa, na esquina da sua casa, identificado doenças para que elas não sofram os agravos dessas doenças e elas possam iniciar tratamento.
que você possa saber quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem alteração do colesterol, triglicérides, quem tem HIV, quem tem hepatite C, antes dessas pessoas com hepatite se transformarem em cirróticas, antes dessas pessoas de HIV terem AIDS com doenças oportunistas, antes de um diabético perder o olho, assim, a visão, perder a Algum função do membro, rim né? ou ter que Uma fazer amputação. amputação. Então, tudo isso faz com que a prevenção seja mais barato. Então, quando me perguntam, Jean, me fala, e a saúde, como vai? Eu falei, a saúde está ótimo, o problema é a doença, que tem muita gente doente. Verdade, né, Porque doutor? não houve essa preparação e a gente está ganhando um país de longevos, as pessoas estão vivendo muito mais. Sim. E à medida que você vive muito mais com pessoas que não foram idealmente preparadas, elas vão adoecer mais e vão encarecer o nosso projeto e processo de saúde. Mas o senhor acha, assim, que se a atenção primária tiver um papel eficiente na saúde, a gente consegue evitar que o cara chegue no Sem serviço dúvida, sem dúvida. terciário, Porque você sabe o que secundário? acontece, Mônica? Só para você ter uma ideia. Quando você tem um convênio, você o convênio, apesar dele ser chamado plano de saúde, ele quer que a Mônica nem apareça aqui. Imagina, eu vou chamar Dona Mônica Calazans, eu estou ligando para a senhora para fazer uns exames de rotina. Que nada. Se eu detectar algum problema nela, ela não vai sair da minha vida. Eu vou ter que pagar o tratamento dela a vida toda. Então, o que eu sei? Eu sei que a Mônica, no ano que vem, vai dizer que o plano está caro e ela vai mudar de plano. É ou não é? É. Então, não existe plano de saúde. Porém, quando a gente fala do sistema SUS, lá no município, lembra que eu falei que eu tenho de 60% a 100% da população Sim. que depende do SUS? Esse é meu público cativo. Então, eu tenho que ter um plano de saúde. O plano de Um plano de cuidado. Então, esse é um plano de cuidado da saúde, fazendo com que eu detecte antes. Então, eu tenho que virar, Mônica, vem fazer exame comigo. Mônica, vamos ver como está a tua parte ginecológica. Mônica, vamos ver como estão as tuas vacinas, porque com isso você Previne, né? não vai adoecer. Ah, mas o paciente tem HIV. Não vai ter AIDS. Sim. Ah, mas ele tem diabetes, ele tem alteração do colesterol, do triglicérides, ele não vai ter infarto, ele não vai ter o AVC, que é o derrame. Então, tudo isso é uma forma da gente se antecipar e Prevenir, proteger né? essas pessoas. E eu acho que o segredo do SUS é isso, porque a gente hoje tem os agentes De saúde. de saúde da família, né, que estão lá, e das endemias, eles que tem um papel. tudo. Então, eles que vão na casa das pessoas. Sim. E é muito bacana, porque eles são aqueles que integram esse indivíduo de uma forma muito humana. Então, por exemplo, eles identificam uma condição social que eles acabam ligando, por exemplo, para a Secretaria de Assistência Social. Olha, temos um paciente, viemos visitar uns pacientes, só que assim, eles não estão inseridos no CadÚnico, eles não têm benefício. O que a gente pode fazer? Então, uma coisa puxa a outra. E ao mesmo tempo, olha, essa criança não está na creche, essa criança não está na escola. Então, esse é o país que funciona. É gente da gente que vai lá muitas vezes levar um bolinho para a Dona Maria, toma um café com a Dona Maria e fala, e aí, Dona Maria, quando que a senhora vai pôr o menininho na escola? Não vou, porque a escola é longe. Não, pera, vamos achar uma escola perto, né? E aí vai. E aí a vacina? Por que a senhora não tomou? Não, porque essa vacina... Ai, bobagem, Dona Maria. Pega mais um bolinho que eu trouxe para a senhora e vou mandar trazer a vacina aqui. Então, isso é o novo SUS, a nova cara da gente, fazendo com que a saúde seja diferente. Como tornar uma gestão do SUS bem eficiente? Gestão do SUS é primeiro avaliar tudo que você tem dentro dos teus processos, né? Avaliar as habilitações, as qualificações. Traduzindo isso, muitas vezes a gente trabalha de graça. Ué, como trabalha de graça? Muitas vezes, sabe aquele negócio que você vende, você está no caixa, né? E aí o pessoal da mesa 2 pede, me dá 10 coxinhas. Você vai lá e entregou 10 coxinhas. Me dá mais 50 coxinhas. Você foi lá e entregou 50. Me desce mais 2 engradados de cerveja. Você já entregou.
E aí você pergunta, Mônica, você anotou as coisas? Não. Como não anotou? Aí eu chego na mesa, quantas coxinhas vocês comeram? 3. Não, pode ser, vocês têm 50 pessoas aqui, como vocês comeram 3? E cerveja? Só uma. Como? E aí o cara vai pagar 3 e vai pagar uma. Assim é em relação ao ministério. Se você não habilitar os serviços que você tem, ou seja, de pôr no computador, olha, eu tenho esses serviços, faço isso, faço aquilo, e dá a possibilidade do próprio ministério te financiar essas ações, você trabalha de De graça graça. e sai caro para o município a saúde. Então, uma boa gestão é identificar esses gargalos, saber o que tem sido feito, é colocar mais alguém para ficar de olho no que sai da tua cozinha e de ter a tranquilidade de que alguém fique na porta para cobrar a Você ter o comanda paga retorno, né? do cara que está saindo. Para ter Entendeu? Então, retorno, para né? ter retorno. Isso é gestão. A digitalização e a telemedicina, você acha que veio para ficar? Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje eu vejo pacientes meus no consultório e mesmo na rede pública. Ele fala: ai, putz, peraí, tá chovendo hoje. Eu vou ter que pegar ônibus, 2, 3 ônibus, chuva. Fala, quer saber de uma coisa? Não dá pra gente trocar pela tele? Eu não quero presencial. As pessoas querem tele, elas sentem. É óbvio que não dá para você fazer uma teleconsulta na primeira consulta. Até porque você quer precisa olhar a pessoa, examinar a pessoa, mas um segmento absolutamente normal, isso é algo que é ágil, célere, fácil, veio para ficar e não tem retorno. A gente não vai voltar ao passado. Agora, qual é importante na digitalização dos prontuários, de toda prontuário eletrônico? A gente consegue entender o que está acontecendo na vida desse indivíduo, né? Então, a Mônica, Deus nos livre, precisou ir numa unidade de pronto atendimento e teve que ficar internada. Eu quero saber o que aconteceu com a Mônica. Daí você vira e fala assim: ah, ela teve uma dor de barriga. Ah, peraí. Só uma dor de barriga e está internada? Quais são os exames? O que o médico viu lá? Quais são as medicações que ela tomou? Quais são as medicações que ela tem alergia? Quais são os antecedentes clínicos dela? Então, tudo isso faz com que você olhe e diga assim: peraí, eu consigo enxergar. E quando ela vai para o hospital, as pessoas já sabem: olha, não pode dar dipirona para ela, que ela tem alergia. Olha, ela toma medicações para náusea como Plamete, como Plasil, ela acaba tendo quadros de rebote, agitação. Então, ela não pode tomar. Então, você sabe o histórico dessa paciente. Isso ajuda Ajuda você a fazer muito. melhor. Porque senão você dá uma medicação, pô, ela é alérgica. Mas onde estava escrito isso? Aonde? Estava no prontuário. Que alguém vem fazendo esse prontuário em várias mãos há muito tempo. E essa informação, ela tem campo de dizer: olha, tá aqui. Porque às vezes a pessoa não consegue falar, Não, né? o indivíduo, muitas vezes, Deus nos livre, foi atropelado. É. Ele não sabe, mas você tem a identificação dele. Você sabe por que ele foi atropelado. Porque ele era um paciente que tinha crises convulsivas, usava de forma irregular a medicação. Qual era a medicação que ele usava? Ele estava atravessando a rua, ele caiu e convulsionou e foi atropelado. Essas histórias acontecem. Acontece. E esse Nossa. indivíduo chega inconsciente, mas você, com a documentação dele, consegue saber esse histórico e ajudá-lo. Isso faz a grande A diferença diferença para um de tempo de tratamento. resposta, inclusive de convocação de familiares. Familiares esses que muitas vezes nem existem. Ele mora aqui em São Paulo sozinho, e que tudo isso tem uma conotação diferente quando você tem uma coisa chamada informação. O prontuário digital hoje é a informação, é um Informação. documento desse paciente nos vários serviços de saúde que ele passa. E uma comunicação efetiva, né? Sem dúvida. Porque aí você tem todas as informações. Fica muito mais fácil para você lidar com a situação do Sem paciente. dúvida. Você acha que estamos próximos de uma nova pandemia, com essa nova doença que o povo está
jogando. Não sei se é fake news, porque eu já recebi É, mas... inúmeras mensagens. Não, olha, você sabe que logo de início o Nipah é um vírus que já existe desde 1999 lá na região da Ásia. Não é uma novidade, causou microsurtos, causava microsurtos. Ele é transmitido por um tipo de morcego que nós não temos nas Américas, não temos na Europa, temos só lá na Ásia, nem na África tem. Moral da história, esse é um vírus local que criou, desde 99, vários outros surtos. Na Índia, em Singapura, enfim, ficou restrito a um número mínimo de pessoas, 5, 7 pessoas, que na época manipulavam porcos ou eram profissionais da saúde. Ora, por que porcos? Esses morcegos, que eram reservatórios, portanto, eles tinham a presença do vírus, mas não adoeciam, como eles comem as frutinhas eram comidas e parte caía. Quem comia essas frutinhas que eles Os acabam? Os porcos. porcos. E aí eles acabaram se infectando. E se infectando de uma Olha, forma grave. Quem eram as pessoas que se contaminavam? as pessoas que comiam os porcos. As pessoas que comiam aqueles porcos e quem trabalhava com aqueles Aqueles porcos. porcos. Ponto. Tanto é que em 99 eles fizeram uma matança de centenas de milhares de porquinhos. E aí eles foram ver que os profissionais da saúde que atenderam esses pacientes Se contaminaram. também se contaminaram. E aí foram ver por que que isso acontece. Porque existe a contaminação por gotículas de saliva e pelo toque, porque eu tossia, espirrava, ou Ah, seja, pelo contato. Traduzindo isso, o contato ocorre com pessoas próximas, diferente da Covid, que o indivíduo tossia e espirrava, e o disseminava. vírus, ele era muito levinho. Quando ele é muito levinho, ele produz o que a gente chama de aerosol, ele vai Vai longe. Então, o longe. que acontece? Eu deixo a porta aberta, ele vai longe. Então, quem tiver ali na antessala vai ser infectado. Vai se Então, contaminar. essa é a grande diferença. Então, tanto é que foram mais de 100 pessoas colocadas em quarentena para avaliar. Nenhuma dessas pessoas se contaminou, mesmo estando próximo desses indivíduos. E os profissionais que se contaminaram não usaram máscaras, não usaram luvas e por isso se Acabaram se contaminaram. Então, contaminando. vamos ter outro? Pode ser, claro que sim. A história mostra que podemos ter, mas temos que estar preparados e eu acredito que hoje, muito mais do que nós estávamos anteriormente, estamos muito melhores. Muito mais, né? E nós temos que continuar tendo esses meios. A gente sempre teve o Vigigripe, que é um sistema que vigiava a gripe no nosso país, tanto do Evandro Chagas, a Fiocruz, Butantan, que usaram como sentinela para saber a entrada do vírus da gripe e pareava com aquilo que estava acontecendo na Europa e Estados Unidos. Hoje a gente tem um rastreio de outros vírus que estão acontecendo em outros lugares. Então essa informação é rápida, célere, os diagnósticos são estabelecidos, como disse, de uma forma muito mais preparada e rápida, com diagnósticos através do PCR, que não é sorologia. Qual a diferença do PCR e sorologia? PCR eu identifico o vírus. Sorologia são os anticorpos, que geralmente Sim, vêm a partir de 7, 8 dias do início dos sintomas. Então, ali é outra questão. Então, a gente identifica quem é o vírus, quais são os riscos potenciais e faz todas as medidas de isolamento e contenção. tá. Agora vamos falar um pouquinho de antibiótico. O senhor acha que os antibióticos estão perdendo a eficácia devido ao uso indiscriminado? Sempre foi uma grande preocupação o uso indiscriminado. A gente já sabe que existe um uso indiscriminado na pecuária, nos granjeiros. É natural que exista isso, que eles acabam sendo usados, inclusive antibióticos que hoje a gente tem para uh, uso hospitalar para casos de bactérias multiresistentes. Quer dizer, Multiresistentes. como que você permite que a pecuária, que os granjeiros usem esses antibióticos, porque naturalmente eu tenho o impacto daquele indivíduo, mas daquele animalzinho para o meio ambiente. Então,
a chance de nós termos resistência, ela acaba existindo. O que é resistência? É a forma que a bactéria tem de falar, eu vou continuar viva, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me transformar. E ela Transformar. tem várias formas de se manter viva. E, por outro lado, a gente também tem uso indiscriminado de antibióticos. Traduzindo isso, eu tô com febre, dor no corpo, uma coriza, toma Toma antibiótico. Daí antibiótico. você fala assim, mas por que antibiótico? Tinha algum sinal de infecção bacteriana? A gente sabe que a infecção viral pode evoluir para bacteriana, mas a infecção bacteriana, ela é clara. O teu escorre o nariz com secreção purulenta, você tem pus na garganta, você tem tosse com catarro amarelado, esverdeado. E aquele indivíduo não tinha. Por que usou antibiótico? É, Eu usei já para prevenir. Quer prevenir, dizer, quando ele está fazendo isso para prevenir, ele está induzindo a induzindo. resistência na coletividade. Então, a gente tem que entender que não é só o indivíduo, é o entorno. Por isso, a exigência de receituário médico. Então, você não compra Mais. antibióticos sem receita, mas, claro, Mônica, você não conhece alguém que possa, né? Ou o farmacêutico, que é o farmacêutico de bairro, que não. Tá aqui que teve um paciente que pediu 2 caixas, eu vendi uma só, então eu tenho como justificar outra. Então, tudo isso tem que ter essa responsabilidade coletiva. Doutor Jean, qual a sua opinião em relação às fake news quando está relacionada à saúde? Eu acho que é de uma falta de bom senso. Aliás, aliás, não deixa eu falar. Ah, fala, Não, não. Sabe, você fala fala. assim, é muita falta do que fazer, Não né? é? Mas você sabe o que é o problema? O problema é que quando você solta, sempre tem um sádico atrás dela. Porque quando você vira e diz, você solta uma fake news e você vê o impacto da fake news, você fala, meu Deus, olha, ó, aonde chegou? Saiu até no Jornal Nacional, no Fantástico, eles rebatendo a minha Minha fake fake news. Então news. a gente dá muito valor para quem pouco valor tem. Então esse é o grande problema, mas é uma falta do que fazer que, bens a Deus, como nós diríamos, né? Nossa, É muita falta, porque infelizmente coloca as pessoas em risco. Não é uma coisa que a gente faz só uma brincadeirinha sem maiores pretensões, né? Aí é uma brincadeirinha que ganha uma conotação de desproteção. A gente viu muita gente que com essas fake news não tomou vacina, foi. poderia ter tomado e morreu. Então, se aquele indivíduo que hoje, aquele sádico que vê, nossa, o impacto disso, ele soubesse o quanto de impacto em vidas ele também levou, ele talvez fosse falar assim, ai meu Deus, quando eu morrer eu vou para onde? Acho que o céu não vai me querer. Verdade. E eu fui vítima disso. Pois é. Nossa, era muita fake news. Muita fake news a meu respeito. Não, e agora tem inteligência artificial. É capaz que apareça a Mônica Não, já Calazans. apareceu. Já apareceu eu cuidando do Lula Ah, numa uma espécie de um aquário. E aí a notícia é: enfermeira, a primeira vacinada, cuida de Lula numa situação de conservação. ai, pelo amor de E Deus. aí mas isso toma uma proporção que é uma coisa Não, você sabe que ontem eu fui para impressionante. Brasília, foi muito engraçado que eu estava em Brasília e na minha frente tinham 2 rapazes com seus 30 anos, elegantes, com terno e gravata, e eles riam olhando bobagens na internet, e eu ficava olhando, eu falei, eles estão rindo de quê? Porque eles não tinha som, era só imagem. E eles riam, gargalhavam. Então, eu acho que a gente está indo para um ponto da banalização das coisas. Isso tem muito a ver com essa nova geração, nem Nem trabalha, trabalha, nem nem estuda, estuda nem faz e nem se nada. importa com o outro. E o outro que eu estou dizendo é pai, mãe. Aliás, nem com ele. Então, aí fica difícil.
Fica muito Mas a difícil. gente tá vendo, a gente tá perdendo tempo falando dessas coisas. Eu acho Né? que a culpa é nossa, hein? Não, a gente dá, de repente, palco para esse tipo de Mas assunto, não né? faz mal, deixa. Eu mesmo, porque eu recebi semana passada um monte de fake news a respeito da vacina. E aí a pessoa me mandou. O que que eu fiz? Parou ali comigo. Eu não mandei para outras pessoas para falar assim, olha, não escutem esse áudio, blá blá blá. Não, parou em mim. Mas você sabe o que é muito interessante? A gente receber isso, e checar se é verdade ou não. Por quê? Quando a gente vai checar, vai ver que não é verdade. E aí a gente já para, porque muitas vezes a gente já joga no grupo da família. E a gente mesmo é o disseminador de fake news. Então a gente tem que ter Tomar muito essa cuidado. responsabilidade, principalmente a gente que tem uma coisa chamada informação. E temos hoje Mônica Calazans para acabar com todas essas fake news. Com certeza. Doutor Jean, se amanhã surgisse uma nova pandemia, qual seria o sinal de alerta? O sinal de alerta, geralmente as pandemias elas começam nesses países que existem altas florestas. Então é o Congo, é a Indonésia, é na China. Ah, Brasil, mais ou menos, mais ou menos. Pode ser que a gente tenha. A gente já desmatou tanto a Amazônia, já queimou tanto, que se fosse para ter realmente, a gente teve o Ouro-Puxi, que veio e que nem por isso disseminou da forma que se imaginou, mas veio pelo Pará, naquela região amazônica. Certo. Então, eu não acredito que o Brasil fosse esse grande celeiro que a gente, não, nós temos a floresta aqui atrás que vai acabar com a gente. Não, vai começar por lá. E eles estão melhor preparados, porque eles estão tão acostumados com essas crises, principalmente a China, que hoje tem um arsenal de identificação de vírus e por isso ele sinaliza como alerta. Eu acho que nós estamos diferentes e mais rápidos. E eu acho que só temos que ter um pouquinho de autossuficiência, essa é a única questão que eu ainda vejo. A pandemia deixou marcas. E o sistema cuida de quem cuidou? Sem dúvida, nós temos todas as identificações, tanto dentro dos serviços de saúde, com psicólogos, assistentes sociais, que são também importantes nesse cenário. E hoje não é só marcas da Covid, porque a gente fala, ah, e por que a Covid? Não, é marca do dia a dia, da dificuldade do dia a dia, de pagar conta, de pegar transporte público, de cuidar pacientes que infelizmente hoje a gente tem um grande problema, que são pacientes muitos com transtornos mentais. Infelizmente, ansiedade, essas agressões que a gente vê se devem aqui, né? A todo um problema social, Sim. né? Eu acho que essa é a grande questão. E a gente precisa dar, e é natural que a gente tenha baixa autoestima, né? Porque você fala, puxa vida, eu fiz o meu melhor, ainda leva um tapa na cara. Eu fiz o É. meu melhor como gestor, e ainda o cara fala mal de mim, né? Então, é duro pra gente. É duro porque a gente faz o nosso melhor. Ah, mas tem muito mais para fazer. Não é verdade, tem. E é isso. Você vai sempre olhando o copo vazio, não o copo cheio, do que era e de Verdade. como tá. E do que você já fez, mas, Mônica, ainda falta mais, Mais. mais. E essa sensação de. E eu acho que é isso que esgota a gente, né? Quando a gente vira e fala, cara, não consigo dar mais do que eu já estou dando. A gente já está fazendo melhor. E melhor do que muitos Muito. outros lugares. Então, eu não tenho dúvida que a gente precisa cuidar e se cuidar. Doutor Jean, agora como gestor municipal de saúde lá de São Bernardo, né? Então vamos falar um pouquinho de São Bernardo. O senhor acha que o piso salarial da enfermagem é suficiente? Veja bem, não é só o piso da enfermagem, mas hoje a gente fala muito do que dos profissionais da saúde de forma geral, físio, fono, médico, do indivíduo da limpeza. Enfim, esse é um grande problema. E a gente percebeu, por exemplo, na saúde de São Bernardo, 70 por... Sabe quanto que a gente gasta por mês na saúde de São Bernardo? 134 Milhões. milhões. Milhões por mês. Várias são as cidades que não vivenciam isso. Essa é a questão. Segundo aspecto, está relacionado ao fato de 70 milhões de reais, a metade é para folha de pagamento.
Então você vira e fala assim, peraí, 70 milhões é Para para folha folha de de pagamento. pagamento. 70 milhões outros é para pagar luz, gás, manutenção, limpeza, material, medicamento, esterilização. Você imagina? Aí você vira e fala assim, cara, não Não dá, dá. não dá. Então, o problema não é que você vira e fala assim, eles não merecem. E merece, assim como professor merece, assim como bombeiro, policial, Qualquer profissional, qualquer né? profissional, mas a gente sabe que tem algumas que a gente olha como um bombeiro recebe isso, como um policial recebe isso, como a professora que cuida do meu filho, como que eu quero que ela acorde feliz? Oi, Moniquinha, vem dar um beijo na tia. Se ela vira e fala, cara, eu ganho mal, tô com dívida para pagar, meu marido já me bate e eu ainda tenho que aguentar crianças mal educadas. Porque se pelo menos ela ganha bem, ela fala, Moniquinha, vamos lá. Você tá aqui pelo din-din, Sim, né? né? Pelo amor, mas pelo din-din. Vem Sim, aqui dar um beijinho na tia, fica calminha que você tá nervosa e tudo muito bem. certo. Então, infelizmente, essa questão salarial é realmente um fato. A questão de jornada de trabalho não tem sentido profissionais na área da saúde ainda terem 6 por 1, tem que ser 12 por 36, tem. E essa é uma discussão que a gente tem tido internamente. O prefeito Marcelo Lima, uma sensibilidade incrível, tem olhado para essa causa. Então, eu acho que a gente tem que rediscutir também outras ofertas para cuidar de saúde mental e para dizer assim, olha, se eu não posso te pagar como você merece e como você precisa, eu pelo menos vou dar dignidade para eventualmente nessa hora extra você cuidar da tua vida, fazer um extra, cuidar da tua família, não fazer nada, Isso é né? importante, Porque eu né? acho que é Para a isso. saúde emocional do profissional, Tudo. Você já imaginou? Você principalmente. chega o dia seguinte e ainda aquela gritaria, aquelas pessoas, as mesmas coisas. Você fala, não, preciso parar um pouco. É, E é isso que entra no burnout. É isso que as pessoas, elas se esgotam. E à medida que elas se esgotam, ela vira e diz assim, meu Deus, parei. parei, só que ela fica afastada. E Quando aí ela você fica fica com afastada, déficit, né? você tem déficit assistencial, e aí é o seguinte, ó, pessoal, vocês vão compensar a Mônica. Vai sobrecarregar o meu A outra, colega. e eu vou, mais alguém vai sair. E aí ela vai sair também porque Aí ela que está tá. E pronto, e sobrecarregada. a É um outra pé, dominó. aí dominou. Então, a gente tem que rever de forma global. Felizmente, a gente tem um gestor municipal, que é o Marcelo, que é um cara sensacional, que tem essa sensação de querer fazer o melhor pelo profissional da saúde. E eu acho que lá a gente vai conseguir, muito em breve, equalizar aquilo que é tão necessário para essas pessoas. Tá. Como é que o senhor acha que a gente pode tornar para o jovem uma carreira na área da saúde mais atrativa? Bom, primeiro pagando melhor. Eu acho que hoje foi muito engraçado na época que eu estava no Emílio Ribas como preceptor do internato, cuidando de alunos. Estava eu e um outro amigo nosso, o Jamal, que você conhece, Hum, e a gente virou e perguntou assim: o que vocês fizeram para escolher? Por que vocês escolheram a medicina? E a gente imaginava que as pessoas fossem dizer: eu fiz porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu quero diminuir a dor e o sofrimento. E daí dois deles viraram e disseram assim: eu fiz porque eu quero ganhar dinheiro. O Jamal parou e falou assim: pera, eu não entendi o que você falou. Acho que você está na profissão errada. Isso já foi em algum momento. Então, ou a gente consegue fazer com que as pessoas possam realmente ganhar dinheiro, mas também fazerem com amor e carinho e tudo mais, ou realmente as coisas vão ficar difíceis, né? Então, eu acho que assim, tem que ter plano de carreira, tem que ter aumento, incrementos de salário na sua jornada, porque as pessoas têm que se sentir valorizadas. Se o Manuel e o Antônio estão na mesma função, e o Manuel é braço curto, e o Antônio é o cara que trabalha, que faz. Você fala, cara, esse cara é bom, hein? Vamos investir nele? Vamos dar curso para que ele gradue, ele tenha de forma gradual, ele tenha a sua graduação
de forma gradual, e ele comece a atingir outros cargos e chegue a ser até o secretário da saúde do município. É ou não é? É verdade. Então, por que não? Por que não? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, que a gente tem que dar promoção para essas pessoas fazerem cada vez mais e melhor o seu trabalho e dar a dignidade dessas pessoas poderem atingir vários cargos. E à medida que elas vão subindo nos cargos, elas vão ganhando mais, porque todo mundo vai querer fazer o melhor. Sim. E não aquela história. Por que o outro deixou de fazer? Deixou de fazer porque eu não ganho nada mais. Teve estímulo, né? Qual o estímulo? Nenhum. Nenhum. Nem econômico. Então, pelo menos se eu tivesse o estímulo econômico, porque muitas vezes nem eu tapa nas costas e falo, pô, Moniquinha, você é tão boa. Nossa, você pega um acesso venoso, uma veia tão rápido, você é tão gentil, esse teu sorriso já é um bálsamo para os pacientes. Nem isso você Nem ouve. isso você ouve, Nem ouve. né? E aí alguém fala assim, por que ontem você ficou mais 10 minutos? Mais 10 minutos, porque o paciente passou mal, não tinha ninguém para ficar com ele. E ainda você leva a bronca de ter ficado a mais. É, E você não ficou 1 hora a mais para ganhar hora extra. Você ficou mais 10 minutos para ficar acolhendo o paciente. sim. Então, eu acho que a gente vai precisar repensar as pessoas dentro dos cargos de gestão e liderança. Doutor Jean, como é que você ouviu a saúde mental pós-pandemia? Ela piorou, né? As pessoas ficaram em casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas conheceram as pessoas dentro de casa. Conheceram o marido, conheceram a mulher, conheceram os filhos, conheceram os pais. Aí é enlouquecedor. E aí ainda para ajudar a tela. Então você falava assim, eu não quero ficar com esse cara, não. Eu quero ir para o celular. E o celular só vinha bobagem, fake news. Isso é enlouquecedor. A verdade é essa. Ao mesmo tempo, você tinha outros aspectos, que eram aspectos econômicos, sociais. Você tinha que... Estava preso. Você fala, meu Deus, eu quero ir para a praia. Não Por podia. que está lotado as praias aí? Todos os finais de semana chove ou não Tô chove. As aproveitando. pessoas, elas querem liberdade, pular no mar, fazer xixi na água do mar. Olha que coisa deliciosa, né? Elas não querem ficar em casa. Chega. Então, a saúde mental realmente, e fora que você identificou pacientes realmente problemáticos, que loucos, surtados e que realmente precisam de tratamento. Mas eles sempre precisaram. Eles só se revelaram. Mas eles enlouqueceram muita gente. E hoje a gente está vendo, sabe onde estão essas pessoas? Em ambientes de trabalho, em cargos de chefia. E aí elas enlouquecem toda uma cadeia. E o burnout vem exatamente porque um joga para o outro as pressões que devem acontecer. Então, é uma sucessão de pessoas que vão enlouquecendo. Por isso que eu digo assim, faça o teu trabalho, seja pleno. É fácil? Claro que não. Não, Não é não é fácil. Mas dá fácil. um passo atrás. Toda vez que eu saio de casa, eu falo assim, meu Deus, me dê luz. Porque se me der força, eu quebro a cara de alguém. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter. É bem isso, viu, doutor? Bem isso. Vacinação infantil. Opa, muito bom programa da saúde na escola. Isso é fundamental para a gente chegar nessas crianças, ajudar o papai, a mamãe, a vovó, todos os responsáveis a vacinarem. Isso é muito bacana e eles ficam tão felizes, tão felizes. A gente tem um programa lá que é Ouvir, Ler e Aprender. Nesse programa a gente já entregou quase 8.000 óculos, porque a gente faz avaliação visual para saber se as crianças precisam ou não usar óculos, auditiva para saber se essas crianças ouvem bem para poderem receber aparelhinhos de audição e, ao mesmo tempo, recebem dentro de um programa de vacinação, atualização da carteirinha vacinal, passam por exames odontológicos para saber tem cárie, não tem que fazer limpeza, não tem. E é dessa forma, junto com a nutricionista, para saber quem está acima do peso, quem está abaixo. Por que está abaixo? Está comendo, precisa levar uma refeiçãozinha para casa a mais, está comendo muito. Espera aí, tá vindo lanchinho ultraprocessado na lancheira. Então, tudo isso a gente está Tem todo esse fazendo. cuidado. Não é só a vacina, mas é tudo, é o cuidar. E a mãe ama isso, o pai ama isso, a avó ama isso. Por quê? Porque a gente não está cuidando só de um segmento, a gente está cuidando de todos, né? Da Sim, vovó ao nenê, ao nenê. né? Aliás, da vovó à mulher grávida.
né? Então, que a gente comece a fazer o pré-natal e cuidando dessa gestante antes do bebê nascer. Quando a gente fala, vamos tomar a vacina da gripe, a gente está protegendo a mamãe Mamãe e o e o bebê bebê. durante a gestação. Então, a gente já começa com isso. Essa é a linha de cuidado, essa gestão pública, essa é a gestão do SUS. Maravilha. Uso indiscriminado de medicação. Esse é um problema. A gente tem hoje os tratamentos que é importante a gente deixar, que são medicações para tratamento de obesidade e diabetes tipo 2. Caneta emagrecedora. Se descobriu que elas são caneta. E aí você vê um varapau, você fala assim, tá brincando. Não, usando a caneta, você fala, pelo amor de Deus. Não pode ser. Porque não tem indicação. Por outro lado, existem pessoas que usam e deveriam usar de uma forma contínua e param no meio do caminho, quando na verdade é um tratamento. Obesidade é uma doença. É uma doença que traz outras doenças, Sim. mais de 200 outros códigos internacionais de doença. Mas efetivamente precisa de tratamento. Então não adianta, eu cheguei no meu pezinho ideal, tô ótimo, já vou parar. Não, eu tenho que ter desmame. Como que eu vou desmamar? Quem vai me indicar isso é um profissional médico. E a gente tem um outro problema. Qual é o produto que eu estou usando? Ninguém O sabe, né? produto, eu estou comprando na farmácia, ou eu estou comprando esses produtos que a minha vendedora Da Natura. do Yakult passou aqui, ela está vendendo também isso. Né? E fica difícil. Você não sabe de onde veio. Então, por exemplo, a gente já viu pessoas que compraram, por exemplo, do Paraguai. Mesmo o Sim, Ministério da Saúde do Paraguai diz, não comprem, a gente não não avaliou as lojas, sabe. as fábricas. Por quê? Eu posso usar a menos, a dose, quando eu tenho um remédio genérico, qual é a diferença do genérico e do similar? O genérico, ele está próximo ao remédio referência, Certo. original. Por quê? Ele é avaliado para saber se ele tem a composição química física capaz de dar segurança e objetivar o tratamento. Por outro lado, o similar é mais ou menos. Se eu falei mais ou menos, ele pode ter mais, Mais ou ou seja, menos. risco de toxicidade, ou menos nem Menos. funcionar. Agora, para piorar, esses produtos vêm contrabandeados de qualquer forma, até no caminhão, na roda do caminhão. Agora, imagine esse homem dirigindo 800, 1.000 quilômetros com esse pneu esquentando, imagine o que vai chegar aqui. Então, evitem o uso indiscriminado de medicamentos, procure um profissional médico para dizer isso você pode usar, isso daqui você não pode, e ao mesmo tempo, especialmente esses medicamentos para emagrecer, existem algumas outras opções mais baratas e que elas devem ter o padrão de referência que dá segurança e garantia E de ação. procurar o médico, né? Não, sempre procurar o Sempre, médico, né? porque Não. sempre tem a doutora, que é a minha vizinha, a doutora, ela sabe tudo. Sim. Aliás, eu não sei nem porque ela não fez medicina, porque ela é ótima, eu sempre ligo para ela. E essa é que já matou alguns e nunca voltou para reclamar. Doutor, qual a maior ameaça silenciosa da saúde do brasileiro hoje? O idiota que joga fake news. Esse é a saúde, essa é a pior, silenciosa, porque ele fica lá escondido na, 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 nas profundezas da internet, soltando coisas que não precisam. Mas ele não vem colocar Não. a A cara cara. aqui e dizer eu é Eu. que falei. Eu quero É. ver ele ser macho, Não. como a Mônica Calazans Não. né? De Não. falar sou eu aqui, de dar o braço para a primeira dose da vacina. É. Né? Ele não daria. Então, essa é a coisa, a praga silenciosa. O Brasil está envelhecendo. Nós estamos preparados? Nós temos que nos preparar. A longevidade é maior, maior a doença, e a gente estava comentando isso até no No início, início. que as gerações anteriores, elas envelheceram e adoeceram. Então, elas não envelheceram de uma forma saudável. E você vê numa mesma região, quando você vai olhar índice de não de sobrevida, mas especialmente relacionado à expectativa de vida. Expectativa Se de você vida. pegar a região do Morumbi,
por exemplo, você vai ver que a expectativa de vida é 10 anos maior do que na mesma região, na favela Paraisópolis. Ora, por quê? São condições de vida, condições de acesso à saúde. Então, isso muda e muda muito. Então, a gente tem que realmente fazer com que as pessoas já comecem a envelhecer e o envelhecimento começa na fase pediátrica, na puericultura, cuidando hábitos e vícios para daqui a alguns anos a gente não ter uma população tão adoecida. E é como eu disse, Secretaria da Saúde é uma coisa, Secretaria da Doença é outra. Então a gente precisa realmente, essas pessoas que mais gastam em saúde, mais internam, mais demandam e mais sofrem, tanto eles quanto a sua própria família. Saúde preventiva, ainda é discurso ou virou prática? Não, sem dúvida, prática, saúde preventiva é saúde básica, saúde voltada à assistência primária, são os programas da saúde da família e comunidade, são os planos de puericultura, imunização, voltadas toda a um acompanhamento de pré-natal. Então, cada vez mais prevenção. Uma prioridade urgente para o SUS. SUS, dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. Aliás, você veio como para cá? Eu? É. Como que eu vim para É. cá? Vim de Uber. De Uber, você tinha dinheiro para pagar? Não, Como não? paguei o cartão. Mas tudo bem, você tinha crédito. Sim. Mas se você não tivesse crédito, Eu não vinha. você não vinha. Então não se faz Não nada. chegaria a Não tempo. chegaria, nem chegaria. Teria que Não ir chegaria a pé. Você viria a pé, tempo. se Não, tiver- eu viria de transporte público, mas ia Mas demorar. também precisa de dinheiro. Sim. Menos, mas precisa. Então sem dinheiro você não faz nada. Sem dinheiro, nada, né? É uma política pública que precisa sair do papel. Eu acho que a gente precisa realmente fazer com que, toda vez que a gente vai falar de política pública, a gente precisa cuidar muito de alguns setores, especialmente de transtorno de espectro autista. A gente tem Verdade, muita lei, Projeto. projeto, e o que a gente está fazendo com essas famílias? Não é só com essas crianças, mas essas famílias. O que nós estamos fazendo com esses pacientes de transtorno de espectro autista quando envelhecem e perdem essas famílias? O que a gente está fazendo? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito mais, parar de blá, 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 parar de fazer, porque todo mundo é dono Da caneta. da caneta, escreve, mas a gente vai precisar rediscutir essa pauta. Tá. Maior erro da população em relação à própria saúde. Eu acho que assim, a gente acha que nunca é com a gente. Não, imagina, eu tenho diabetes, eu vou comer um docinho, só hoje, né? Aí chega a noite, tem uma festinha, mas é só hoje. E o dia seguinte é aniversário da amiga lá no escritório, mas é só hoje. E a gente nunca acha que a gente pode ser impactado pela doença, né? Eu lembro quando eu era secretário, você lembra disso? Eu tive um acidente, eu estava dando uma palestra fora do país, eu caí de um palco. Eu caí, mas assim, foi horroroso, com fratura, saí de ambulância, sabe aquela coisa que você fala, mentira. E ali me chamou a atenção, você fala, cara, eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei isso. Fora que você se sente tão mal, você se sente bobo. E as pessoas adoecem, elas se sentem tão frágeis, elas não têm ideia, né? Então, eu acho que o grande problema é as pessoas acreditarem que com elas nunca vai acontecer. Uma mensagem para os profissionais da linha de frente. Para a linha de frente, da linha de fundos. Gente, vocês são importantíssimos. Vocês acordem de manhã e digam assim, cara, que maravilha, eu hoje vou ajudar muitas vidas. Muitas vidas. E a gente muitas vezes encontra a gente na rua, doutor, eu posso dar um abraço? O senhor salvou a minha irmã e não sei o que, você nem sabe. Nem sabe quem é, E é né? tão maravilhoso. O senhor cuidou do meu primo, que lembra que ele teve. Nem imagino. Mas isso é tão maravilhoso. E não deixem de ajudar. A gente fala assim, mas aquele cara horroroso não merece. Não, ajudem. Porque nós somos que nem aquela fonte infindável, sabe, de água.
Tudo bem, pode deixar aberta lá o pessoal, a torneira para o pessoal pegar a água e levar nos galões, não vai faltar, porque essa bondade nossa é inerente. Então façam, sejam vocês e acordem com vontade. É claro que a gente tem os outros aspectos que a gente também tem que lutar para conseguir pôr no eixo. E para isso existe Mônica Calazans. Doutor Jean, a gente está chegando no final da nossa bate-papo, né? É uma mensagem para quem desacreditou da ciência. Você sabe que é normal a gente virar, será que eles estão certos? Né? Será que eles estão errados? É normal, a gente mesmo olhava, será que a gente está indo no caminho certo? Mas eu tenho certeza que a gente tem um cara ali em cima maravilhoso que falava assim, vem que eu te levo para o caminho certo. Então, acreditem em Deus. E Deus vai nos levar para os melhores caminhos, trazer as melhores respostas. Isso a gente faz na nossa vida. Quando a gente fala, cara, não sei o que eu vou fazer. Você fala, olha, Deus, Toma o tá aí, controle, né? tá aí. É Ele que nos leva. Beijo. Adorei estar aqui com você. Muito obrigada. Muito, muito, muito. Só uma coisinha, uma frase que define Dr. Jean. Gente como a gente. Gente da gente. Muito obrigada, Dr. Jean. Um beijo. E a gente finaliza no meu podcast, meu primeiro podcast, que assim, a estreia foi maravilhosa, tá? Você vê? Cuidar da saúde não é responsabilidade apenas do governo, é uma responsabilidade pessoal, né? E eu agradeço muito, doutor Jean, você tirar essa uma horinha para ficar aqui comigo e a gente ter esse bate-papo tão importante, trazendo informações, tirando dúvida das pessoas. Eu só tenho a agradecer. Imagina. E ó, quero voltar mais, hein? Já põe na Já põe na agenda. agenda, hein? E aí a gente vem com outro bate-papo. Muito bom. Muito obrigada. E a gente encerra o podcast Mônica na linha de frente.